Gente, que país que a gente está vivendo, né? Um país digno de um filme de terror, ficção e terror ao mesmo tempo. E aqui vamos começar mais um vídeo de jornalismo independente, mais um episódio do caso Banco Master barra Daniel Vorcaro barra um monte de gente poderosa. Bom, meu nome é Ricardo Feltrin, seja bem-vindo. Isso aqui, esse ovinho aqui é para você se tornar membro do canal, custou uma fortuna. Você provavelmente vai entrar em concordata, são R$ 7,99 por mês para você ter conteúdos exclusivos, lives exclusivas, shorts exclusivos e receber muitas notícias que são exclusivas em primeira mão, tá bom? E você apoia o canal, um canal de jornalismo independente, porque eu, como jornalista independente, não estou sob o guarda-chuva de nenhum editor, de nenhuma ideologia, de nenhum portal, certo? Vamos falar, eu adoro falar certo, e eu mesmo responder certo. Bom, é um caso de terror que eu vou trazer para vocês aqui. Olha isso aqui, gente. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, deu um apartamento de mais de 4 milhões, acho que 4,2 milhões, para uma Sugar Baby. A Sugar Baby chama-se Carolina Trainotti. Para você, vovó, que sempre ouviu falar esse termo, falar, mas o que é essa história de Sugar Baby? E quando a senhora pergunta isso na festa da família, todo mundo fala, não é nada, vó Edna. Vó Carmen, né? Não é nada. Eu vou explicar para a senhora, já que sua família não quer falar. São mulheres que são sustentadas por homens mais velhos, e em troca elas têm, muitas vezes, um vucu-vucuzinho, né? Muitas dizem que não, que só saem para jantar, só saem para beber com eles, que não tem nada, não sei o quê, mas uma boa parte, não adianta falar, rola, é um bom vucu-vucu. Sim, é verdade. E aí, tem a prova agora, dentro dessa investigação, entrou mais uma personagem, que é essa Carolina Trainotti, que é uma influencer. Olha, influencer com 32.900 seguidores. Então, eu também sou influencer, porque lá no Instagram eu tenho 120 mil. Então, eu sou influencer também. Só que eu não quero ser sugar daddy de ninguém. E lembrando que o Daniel Vorcaro é casado, né? Mas até aí, né? Problema deles. E essa moça agora é envolvida porque ela ganhou esse apartamento de alto padrão, altíssimo padrão. Isso aí é o Villa Country ou eu estou errado? Ganhou esse apartamento, ou então fundo falso, de 4 milhões do Daniel Vorcaro. Bom, qual que é a história? O advogado dela também é ligado ao Daniel Vorcaro. Lembrando que ele está solto, né? Dias atrás, 2 semanas atrás, ele foi solto, porque eu já tinha falado, né, que isso acontecia em horas, né, antes do fim de semana, ele não ficou poucos dias ali na cadeia, já foi solto, disse que está com uma tornozeleira eletrônica, mas a minha pergunta é, o que é uma Sugar Baby perto desses Sugar Influencers, que já foram os conselheiros sênior, os conselheiros do Banco Master, né? Bom, mas enfim, eu quero dizer para vocês o seguinte, essa história é tão... Está ficando uma mistura de ridículo e curioso, né? Porque, vejam bem, o que está me lembrando essa história agora da Sugar Baby? Primeiro, eu quero falar o seguinte, a mulher vai fazer 30 anos, então se chamar de baby com 30 anos eu já acho estranho. Daniel Vorcaro tem 42. Então, um cara de 42 com uma mulher de 30, eu não quero saber se é casado, eu não estou fazendo juízo de valor. O meu juízo de valor é de uma pessoa falar que é baby, eu sou baby com 32 anos. E quando ela fala, eu sou baby. Lembrando que a Sugar Baby nem sempre ela é exclusiva. O que estão falando aqui? Deixa eu ler para vocês a história, né? Até o momento ninguém se manifestou publicamente, só o advogado dela falou que não ia falar. Ela ganhou um apartamento de alto luxo, né? Ele transferiu para ela, mas adivinha onde fica? Vocês têm um lugar só, uma região de São Paulo para dizer onde que ficava esse apartamento de 4 milhões. Acertou você que falou, a Faria Lima. Então, a senhorita Carolina Trainotti é uma Faria Limer, né?
4,3 milhões, e foi no ano passado que ele deu isso, em dezembro. Olha que interessante. Em dezembro, ele dá esse apartamento para a moça. Em maio, como eu publiquei aqui a semana passada, ele vendeu tudo que ele tinha para o dono do BTG Pactual. Olha que coisa, tudo uma absoluta coincidência, né? Um dos metros quadrados mais valorizados, né? Ela mesma afirma ser Sugar Baby, obviamente. Trancou o perfil aqui no Instagram, deixa eu mostrar para vocês. São fotos só de viagens, ela em jatinho, ela em aviões, né? Tomando champanhe, comendo aquela pata daquele caranguejo do Alasca. Eu tenho uma pena, o bichinho é tão simpático, né? Eu não como caranguejo, não como polvo também. Eu não como nada mais inteligente que eu. Vocês só pensam besteira, né? Vocês só falam besteira, né? Então, ela trancou o perfil, estava aberto, né, até hoje. Vamos lembrar, vamos dar o crédito aqui necessário. Essa matéria é um furaço aqui do UOL, tá bom? Tá aqui, ó, uma matéria exclusiva do UOL. Eu tenho que falar aqui o nome, é da Amanda Rossi, o furo, e da Natália Portinari. Tem que dar crédito, porque essas matérias são muito difíceis de fazer. Conseguir essas informações é uma coisa muito difícil. Geralmente as pessoas dão assim, o UOL publicou e eu confirmei. Não, a matéria é do UOL, né? Uma baita de uma matéria, uma das grandes matérias desse ano aqui. Então, o cara está preso, não, estava preso, né? Ninguém sabe ao certo qual é o tamanho do rombo desse caso do Banco Master. Ninguém sabe para onde, até onde vai, aonde, se é que acaba. Eu acabei de ler ontem, gente já falando, especulações que anos atrás esse banco estaria envolvido em alguma coisa na casa de R$500 bilhão. R$500 bilhão. Como é que um banco chegou a esse ponto? Bom, não confirmei essa informação, só estou citando para vocês. Lembrando o que aconteceu com o caso Banco Master, na semana passada, foi que o ministro do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, que é o responsável por esse caso, lembrando que a esposa dele, né, tem relação com o sócio de um advogado do Banco Master, enfim, não dá para fazer apenas conjectura, apenas mais uma informação, mas isso é cada vez comum, né, dentro do STF. Ele determinou a suspensão de todas as investigações. Quer dizer, ele não determinou a suspensão especificamente. O que aconteceu? Corre a lenda que no meio do telefone do Daniel Vorcaro tinha o telefone de um deputado. Meu Deus, então se tem o telefone de um deputado, se ele mandou uma mensagem, um WhatsApp para um deputado, pode parar tudo isso tem que vir para o STF. Não é uma justificativa perfeita? E o grande, não chega a ser um escândalo, né? Mas foi uma coisa que foi notícia em todos os sites, furo do Lauro Jardim, da revista Veja, foi que o Dias Toffoli viajou para assistir a derrota do Palmeiras, lembrando que o Palmeiras continua sem Mundial, não fiquem bravos, eu sou palmeirense também, não tem Mundial. Não vem com aquela história de 1951, não tem Mundial, aquilo não era Mundial. Enfim, ele viajou, Dias Toffoli, num jatinho de um empresário, que já é uma coisa que a gente acha que não é normal para um ministro do STF, viajou de graça, né? Tudo de graça por conta desse empresário. No mesmo avião estava um advogado do diretor de compliance do Banco Master, que também está sendo investigado. Aí vem aquela justificativa que a gente viu hoje, né? Mas ainda não tinha sido envolvido, ele não estava sendo falado, o Toffoli ainda não estava sendo nomeado para as coisas. Não interessa, né? Pessoas que eu conheci dentro da Folha, mas o que ele falou? Ele disse que conversou com interlocutores e que esses interlocutores garantiram que o Dias Toffoli e o Augusto Botelho Nunes, que vem a ser um ex-secretário nacional de Justiça do Lula, um petista de carteirinha, não conversaram sobre o caso Master. Eu acho que assim, você pode trazer o outro lado? Deve. Isso é um outro lado? É um outro lado da história, é bom. Mas o que eu acho que você tem que lembrar? Fala, olha, gente,
Eu estou trazendo uma informação, olha eu, hein, na minha idade aqui, querendo ensinar jornalista veterano sobre isso. Mas o que, que eu acho que é o certo? Espera aí. O que, que eu acho que seria o certo? Olha, gente, eu consegui conversar com interlocutores aqui e estão falando que realmente viajaram junto, está confirmada a história, mas que não conversaram com sobre o Banco Master, nem o Toffoli, nem o Augusto. Agora, a pessoa teria que falar assim, agora, gente, eu vou falar, eu não estava dentro do avião, os interlocutores podiam até estar e não estava falando a verdade. Né? Eles passaram várias e várias horas juntos, o Botelho e o Toffoli, ninguém pode afirmar concretamente que eles não conversaram sobre o Banco Master. Eles não passaram o tempo todo juntos, né? É só para fazer uma ressalva aqui, porque é necessário o outro lado, mas a gente tem que lembrar que esse tipo de informação não tem como ser confirmada, nem se eles falaram realmente do Banco Master e nem se eles não falaram. Então é isso. O caso, então, está parado agora, porque passa a ser investigação do Supremo. Eu acho que já tem a Polícia Federal envolvida, então, já que é o Supremo, ele não vai trabalhar com a Polícia Civil. E agora temos mais um envolvimento aí, que é o de uma Sugar Baby, né? Isso aqui está aparecendo, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Ah, esses chapéus aí. Eu vou dizer o que está aparecendo aqui. Realmente, está aparecendo aquelas histórias. Eu sei que a senhora aí leu muito dessas revistinhas que vendiam muito nos anos 80 e 90, que era sempre uma história, as revistas vendiam em banca de jornal, em que a moça ia para um lugar paradisíaco, e lá ela conhecia um banqueiro, conhecia um grande empresário do ramo da siderurgia, o testa de ferro de uma multinacional, ou até um banqueiro, né? Alguém muito famoso, e ela se apaixonava por ele. E você lembra muito bem como chamava essa revistinha, essas, né? Júlia, Bianca, Sabrina. E a mais picante de todas, que era chamada de Momentos Íntimos. Por que que eu sei disso? Porque eu vou entregar aqui a minha mãe, saudosa Dona Ana. Dona Ana teve mais de 2.200, 2.000, a gente chegou a contar uma vez, 2.266 revistas dessa, cada uma delas encapadinha. Ela comprava, ela deixou rico mais ou menos uns 4 jornaleiros em São Caetano. Se algum tiver vivo aqui, lembre da Dona Ana. Ela comprava de pacoteira, droga, era que nem droga, por favor, me dá essa Momentos Íntimos. E ela acabava de ler, ela colocava dentro de um saquinho plástico e colocava na estante. Tinha as paredes, né, só uma parede que era de livros normais, que tinha em casa, né, enciclopédias, as outras paredes era só Bianca, Sabrina, Júlia e Momentos Íntimos, que ficava no lugarzinho separado, porque Momentos Íntimos era mais picante, falava ali, de repente, o Doug, que era o comandante do avião, né, o dono de uma empresa aérea, tocou levemente os meus seios entumecidos. Dona Ana, a senhora está aí no céu, mas assim, muito bem o que a senhora fez em todos os verões passados, tá bom? Então tá aí, Carolina Trainotti, esse caso agora envolvendo uma Sugar Baby e o caso do Banco Master. Senhor Deus do céu, onde a gente vai parar, gente? Onde vamos parar? Onde vamos? Deixa eu ver, cadê ela aqui de novo? Poxa vida, né? Olha, how you doing? Não, eu não nasci para ser Sugar Daddy de ninguém. A Sugar Baby com 30 anos não dá, né? Tá bom, tchau, chega de besteira.